de 2013, o evento histórico, né, a efeméride que vai marcar realmente a história do Brasil, é o período compreendido entre 17 e 20 de junho. Antes disso, era um movimento de esquerda, mas a partir do dia 17 já era um movimento de direita. Por que isso? Por que eu considero que junho de 2013 foi uma revolução colorida, foi um evento dentro de uma guerra híbrida? Esses acontecimentos, esses conflitos, envolvem os atores, os mais diversos. Envolve os Estados Unidos. Eu acho pouco realista quando você pensa na escala, quer dizer, é impossível uma agência americana manipular milhares, talvez milhões de pessoas no país todo. O discurso das revoluções coloridas, de que tudo que existe de levante popular é uma conspiração americana e que, na verdade, a política ela é feita a partir de marionetes internacionais, essa leitura, ela subestima toda a riqueza da própria classe trabalhadora. A guerra híbrida é uma forma de guerra não convencional, que vai empregar meios que antes dela não eram entendidos como meios propriamente militares. Por exemplo, interferências em eleições de outros países por meios cibernéticos, ideológicos, manifestações, tentativas de insurgências, revoltas. Guerra econômica, lawfare, guerra ideológica, psicológica. E qual é a ideia? É atingir o objetivo estratégico sem o envolvimento direto das Forças Armadas. E a Revolução Colorida, ela é o ponto alto da guerra ideológica, porque a Revolução Colorida, ela consiste em fazer com que pessoas de um determinado país se engajem em favor de uma mudança de governo que vai prejudicar aquele país e vai favorecer a potência imperialista, notadamente os Estados Unidos. E sempre com o aspecto de que foi algo espontâneo e repentino. Isso não é uma coisa assim, uma teoria da conspiração, isso foi inventado agora, não, nada disso. Quando eu fui estudar esses fenômenos, eu encontrei assim, elementos que a gente pode já encontrar como fundamentos desse tipo de guerra, como orientações gerais, em Sun Tzu, em Maquiavel e Clausewitz. As manifestações, elas acabaram repercutindo no Brasil algo que já vinha ocorrendo em outras partes do mundo. Importa lembrar a Primavera Árabe, os indignados, Occupy Wall Street, as revoltas na Grécia. Então, a manifestação de 2013 no Brasil, ela vem numa perspectiva repentina, surpreendente, mas ainda assim ela responde no Brasil tardiamente a algo que já vinha ocorrendo em outras partes do mundo. A partir de 2010, 2011, ocorrem uma série de acontecimentos, iniciativas e conflitos que vão tornando a conjuntura política brasileira, digamos assim, mais tensa e mais carregada. Esses acontecimentos, esses conflitos, envolvem os atores, os mais diversos. Envolve os Estados Unidos. Por exemplo, 2010 é o ano em que é aprovado o regime de partilha para a exploração do petróleo do pré-sal, que era um regime que colocava a Petrobras como administradora única do pré-sal, em detrimento das grandes petroleiras internacionais, que sempre lutaram contra o regime de partilha. Tanto é que assim que o Temer subiu após o impeachment da presidenta Dilma, uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com o regime de partilha. Depois descobriu-se que o governo Obama fazia espionagem da Dilma Rousseff, da Petrobras. Existem histórias um tanto rocambolescas sobre desaparecimento de computadores da Petrobras com segredos industriais da empresa. Imiscuir-se dessa forma na vida de outros países
fere o direito internacional e afronta os princípios que devem reger as relações entre eles, sobretudo entre nações amigas. Estamos, senhor presidente, diante de um caso grave de violação dos direitos humanos e das liberdades civis, da invasão e captura de informações sigilosas relativas às atividades empresariais e, sobretudo, de desrespeito à soberania nacional do meu país. É preciso recuar para antes de 2013 para a gente entender também o que aconteceu em 2013. Já havia, vamos dizer assim, elementos de guerra híbrida sendo tracionados com grupos que atuavam dentro do Estado e que, enfim, já estavam mais ou menos produzindo um conjunto de ações e dispositivos que são típicos de uma guerra híbrida. Por exemplo, esses movimentos do lawfare, que teve a sua, talvez, expressão mais bem acabada na Operação Lava Jato. Mas muito antes da Operação Lava Jato, você já tinha toda uma série de mecanismos sendo criados em acordos de cooperação internacional, em treinamento de juízes, procuradores, militares, dentro de um esquema geral que é pensado pela teoria do lawfare, que é uma teoria também militar, dentro do enquadramento da guerra híbrida. Então, por exemplo, o primeiro caso de lawfare não foi contra a Petrobras, mas foi um balão de ensaio, foi contra a Embraer, por causa da venda de Tucanos, né, os aviões, né, os super Tucanos. Depois o balão de ensaio migrou para a Petrobras. Mas essas coisas já estavam sendo pensadas fazia um certo tempo, não vieram como resposta a 2013. Toda a coisa anticorrupção já estava sendo gestada dentro do Ministério Público, então fazia um bom tempo. Agora, evidentemente, quando aparece 2013, é como se você tivesse uma outra perna da pinça que ajudasse essas coisas ganhar legitimidade, densidade. Por que eu considero que 2013 foi uma revolução colorida, foi um evento dentro de uma guerra híbrida? Porque as manifestações, para ficarem gigantescas daquela forma, para que aquilo ocorresse, concorreram esforços de diversas agências da direita. Então você teve uma forte influência da mídia, você teve a atuação de think tanks que defendem a ideologia neoliberal e que são ligados à USAID, que é uma agência do Departamento de Estado, ao NED, que é um fundo do governo dos Estados Unidos para a promoção de guerra ideológica, e você teve a atuação de outros agentes nas redes sociais. O período que é mais importante para entender é o período entre o dia 13, que foi a última manifestação genuinamente de esquerda, e ela era pequena. Entre o dia 13 e o dia 17, houve um forte empenho das forças de direita para anabolizarem as manifestações. E aí sim, no dia 17 de junho, que é uma segunda-feira, que foram os primeiros atos multitudinários e espraiados pelo país inteiro, ali já era dominado pela direita. E só foi possível porque houve a concorrência de uma série de ações e agentes para ocorrer essa transformação, esse ganho de magnitude. Aqui no Brasil, diversos think tanks da direita liberal são ligadas indiretamente ao circuito NED-USAID. Então, você tem, por exemplo, o caso do deputado estadual Fábio Osterman, que passou por diversos think tanks globais, e ele é um dos líderes que criou o Estudantes pela Liberdade, que é um think tank que pode ser de uma filial do Student for Liberty, que é ligado à Atlas Network, que é ligado ao USAID NED. E aqui ele, Fábio Osterman e Juliano Torres, que foi quem assumiu o Estudantes pela Liberdade em 2012, eles dois conversaram e perceberam que havia entre jovens ultraliberais o interesse em participar das manifestações. Isso há registro, entrevistas deles mesmos falando disso. Então assim, não é plausível que jovens ultraliberais tenham se sentido identificados com uma pauta de esquerda.
eles, quando decidem engrossar as manifestações, eles o fizeram por uma razão estratégica. O Movimento Passe Livre ele é um movimento que ele luta por direito à cidade, por um transporte público gratuito, de qualidade, com uma gestão popular dos usuários e trabalhadores. Você está lutando por uma sociedade mais igualitária e você está fazendo o jogo da direita, não encaixa. Não encaixa. Falar que meia dúzia de moleque, sabe, pautando uma cidade mais igualitária, um sistema de transporte público de qualidade, associar isso com a ascensão da direita, eu acho que é um pouco confortável. Para quem tem grana é fácil, para quem ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, vê o dinheiro indo embora no transporte, né, metade leva o aluguel, outro terço leva o transporte, como você se vira ali para comer, o pouco que sobra, então acho que essa é a base. É evidente que os Estados Unidos são o poder global. É evidente que o governo americano ele não é indiferente a essa onda de protestos. Inclusive no caso brasileiro, tenho certeza que de alguma forma o governo americano devia estar monitorando, devia estar observando, devia estar pensando, devia estar, sei lá, planejando algo em 2013 no Brasil, coisa do estilo. No entanto, não é isso que a gente observa quando lê, né, algumas teses, né, grosso modo aí, identificadas a ideia de guerra híbrida, né? O que essas teses afirmam é que este ciclo de protestos estava sendo diretamente manipulado por agências do governo americano, pela CIA, NSA, enfim, algum tipo de intervenção direta que manipulava, insuflava e de alguma forma criava artificialmente protestos para derrubar governos legítimos ou governos em desalinho com a política externa americana. E eu acho isso absolutamente irrealista. Não precisou do imperialismo para a classe média se revoltar contra o PT. Reduzir isso ao imperialismo é superestimar. A classe média tinha razões concretas, materiais, para estar em crise com o PT. E, ao mesmo tempo, ideologicamente, a esquerda está perdendo muito terreno naquela época. O discurso das revoluções coloridas, de que tudo que existe de levante popular é uma conspiração americana e que, na verdade, a política ela é feita a partir de marionetes internacionais, essa leitura, ela subestima toda a riqueza da própria classe trabalhadora. Junho de 2013, ele é um produto das contradições acumuladas durante décadas desde a redemocratização no Brasil e que explodiu politicamente e que colocou o país num outro patamar político. O que ocorreu aqui deve ser visto sob o âmbito da responsabilidade doméstica dos atores nacionais terem produzido o que eles produziram, terminando em Bolsonaro. Agora, não se faz nada sozinho. Você toma empréstimo de uma série de elementos que eram produzidos lá fora, mas você não tem, vamos dizer assim, o ordenamento vindo de fora para dentro. Preciso deixar isso bem claro, porque senão vai parecer que eu estou falando que essa ação toda foi orquestrada dentro do Pentágono. O fato de que a extrema-direita e o imperialismo tenham intervido é parte das regras do jogo, mas não é isso o elemento dinâmico que vai gerar junho de 2013. Eu penso que quem mais ganhou com as jornadas de junho foi a direita, foi o campo contrário ao PT. Agora a gente tem que ver isso de perto e com cuidado. Aquela grande massa nas ruas tinha toda uma participação popular de estudantes e trabalhadores da periferia. Aquela energia popular do MPL não foi aproveitada pelo campo petista. Não foi o que aconteceu com a direita. A direita se aproveitou muito bem da dimensão reacionária que já estava também presente em 2013. No Brasil, embora as forças conservadoras e liberais nunca tivessem sido inexpressivas, elas nunca promoveram manifestações de massa como elas passaram a promover a partir de 2013. Os partidos de esquerda foram hostilizados.
sem bandeira, sem partido. Isso começou ali. Não é mais essa preocupação com o direito à cidade, não é assim. Essa preocupação ela vai se tornando secundarizada em relação ao que se torna dominante, que é a questão da corrupção. E a questão da corrupção, ela vai sendo mobilizada de uma forma muito instrumental pela classe média, porque é um uso seletivo dessa questão da corrupção. Ela é usada como uma justificativa para atacar o PT, atacar o governo do PT, né, de uma forma, né, que vai ativar esse antipetismo de direita, e é usada de forma seletiva e para apoiar as políticas de austeridade. Basta ver, logo em seguida, o surgimento do MBL, do Vem Pra Rua, que vão organizar as manifestações de 2015, as grandes manifestações de 2015, que levaram ao impeachment da Dilma Rousseff. Quando veio o impeachment, a reação do lulismo foi fraquíssima. Fraquíssima. O bolsonarismo mobiliza. Veja como o bolsonarismo mobilizou em todos os 7 de setembro. Veja agora na tentativa de golpe de 8 de janeiro. O bolsonarismo mobiliza sim. Eu reivindico sim, acho que a gente reivindica sim, que teve vários impactos positivos. O impacto negativo que as pessoas associam com o ascenso das lutas em 2013, eu não acho que ele vem do ascenso das lutas. Eu acho que ele vem da postura refratária, da postura retrógrada que a burocracia que estava no poder naquele momento teve. Eu acho que o ascenso da luta não tem nada a ver com o ascenso da direita. Eu acho que o ascenso da luta tem a ver com a gente caminhar para frente. E aí, obviamente, você vai ter a reação da direita e tudo mais. Agora eu acho que faltou empatia escutativa aí do setor do campo democrático progressista que, no meu ver, poderia ter se aliado muito com quem estava na rua e pressionado os grandes empresários do transporte. Por isso que eu acho importante os coletivos, né? Foram os coletivos que cresceram enormemente depois de 2013. E vão ser eles, vários deles, que vão aflorar e lançar ações inovadoras. Então eu acho que após junho de 2013, nós vimos a proliferação de organizações políticas mais horizontais e voltada para pautas feministas, antirracistas, de defesa dos direitos da população LGBTQIA+, indígenas, moradores de periferia, e isso tudo de uma forma meio interseccional, não isolado. A gente teve em 2015 a ocupação de mais de 200 escolas só no estado de São Paulo. Estudantes, secundaristas se auto-organizando, a gente nunca tinha tido esse volume de auto-organização antes. As greves no transporte começaram a ser muito mais politizadas, porque a base estava mais politizada, estava mais sensível. Então você vê os metroviários hoje usando colete tarifa zero. Antes era uma questão salarial, ponto, acabou. Não, agora é questão salarial, mas também a gente quer abrir a catraca. Né? Isso não é pouco, A gente enraizou uma cultura popular de mobilização que a gente não volta atrás. A questão da tarifa zero, eu acho que pelo momento não está no radar dos grupos de esquerda. Eu acho que é um erro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que pelo menos poderia estar na pauta. É lógico, nem sempre uma demanda ela é possível numa determinada conjuntura, numa determinada articulação de forças. Mas eu acho que isso pelo menos poderia ser colocado a nível de pautar o debate em processos eleitorais. A nível nacional, talvez, eu não teria muita dimensão de como isso se daria a nível nacional. Mas a nível, por exemplo, nós vamos ter já eleição para prefeito e vereador, eu acho que isso poderia entrar como uma pauta. Poderia se pautar isso. De 2016 e 2018, vários participantes de coletivos optaram pela participação institucional. Então isso é uma coisa também interessante, porque eles não eram contra aqueles políticos, não, eles não eram contra a política, eles eram contra aqueles políticos e aquela forma, mas eles resolvem adentrar no interior do Estado e modificar o Estado por dentro. Alguns coletivos identitários deram origem, então, a grupos voltados para a formação das bancadas ativistas. Pautar a tarifa zero na sociedade era um dos nossos objetivos, a gente quer pautar a tarifa zero na sociedade, e 10 anos depois, o que a gente está falando sobre na sociedade? Tarifa zero. Então, sim, foi uma vitória muito maior que 20 centavos,
E eu acho que o aprendizado que dá para ter de tudo isso é que, cara, não escolhe ficar do lado do empresário, escolhe ficar do lado do povo, entendeu? Se tem um compromisso com o povo, segue um compromisso com o povo. Essa raiz de auto-organização, essa sementinha de auto-organização a gente plantou e ela vai crescer. Com o intelectual falando que a gente ganhou dinheiro da CIA ou não, essa sementinha de auto-organização está plantada.